Esse aqui é o projeto Viva a Sua Vida. Projeto aí que tem uma metodologia que eu mesmo criei e que envolve hipnose, PNL clínica, também um pouquinho de constelação familiar, coach sistêmico e já há alguns anos aí venho atuando nessa área e aproximadamente um ano eu moro aqui nos Estados Unidos, aperfeiçoei bem mais ainda essa técnica. E aí eu estou fazendo essa série aqui 100% gratuito, 100% online, para que possa ajudar aí a quantidade maior possível de pessoas nesse período aí. Então esse aqui é um pouquinho, né, do nosso trabalho aí, do que eu venho fazendo há algum tempo, as regulamentações relacionadas à hipnoterapia, enfim. Eu pergunto, é possível mesmo depois de 5, 10, 20 anos sofrendo com problemas, você identificar os pontos que te impedem de ter uma vida sadia e ainda desbloquear uma ou várias áreas da sua vida que pareciam travadas? E aí, o que vocês me falam aí? Vocês acham que é possível? Se acha que sim, põe no chat aí. Se acha que não, coloca aí também. Eu afirmo que sim. Então é possível. Não importa quanto tempo a pessoa vem com algum problema sofrendo aí, seja ansiedade emocional. Então vamos lá. Nosso cérebro humano, ele não foi criado para guardar informações, e sim garantir sobrevivência e economizar energia. Ou seja, o nosso cérebro, desde quando ele foi criado para nos proteger. Ele serviu para nos proteger do quê? Né? Lembra dos homens da caverna lá? Ele serve para nos proteger dos perigos. Na época, apareceu um tigre, aí ele nos avisava, né? Dava aquela emoção lá para correr, para fugir ou para lutar. Então, o nosso cérebro ele não foi feito para guardar informação, e sim para garantir a nossa sobrevivência. Tudo que a gente tem nele serve e serviu até hoje para nossa sobrevivência. Não é verdade? Antigamente, quando os homens da caverna não falavam, como que eles se comunicavam? Através da comunicação corporal subconsciente. Ele não comunicava. A fala nossa, ela veio depois de longos anos que o homem aprendeu a falar, a comunicar através da fala, né? E dessa maneira nós viemos evoluindo e por isso estamos aqui hoje. Mas e aí, esses males, né, que a gente tem hoje, da onde que vem isso? Por que que agora nesse período tudo isso aí vem de uma forma mais avassaladora, vem perturbando a vida das pessoas, vem fazendo pessoas surtarem, explodirem de alguma forma emocionalmente? Será que é culpa de quem, né? De onde que é a origem de tudo isso? Será que o mal, a origem de todo esse mal aí é desse capiroto? Será que é do coronavírus? Os problemas que a gente tem hoje, eu já falo para vocês que não. Há algum tempo atrás, existiu esse cara aí, ó. Ele é um filósofo chamado René Descartes. E ele veio com uma teoria filosófica que tinha até uma frase conhecida, eu acho que de todos, que é penso, logo existo. E esse penso, logo existo se tornou como se fosse um mantra aí da população, da comunidade hoje, né? E aí o que que acontece?
Aí a gente tenta resolver tudo pelo pensamento. Mas será que isso resolve alguma coisa? Resolver, tentar. Ah, eu quero. Um exemplo. Ah, eu quero emagrecer. Aí só pensar em comer coisas saudáveis, será que resolve alguma coisa? Só falar, ah, eu tenho que fazer exercício. Eu pensando, eu consigo realizar o que eu preciso realizar? Só de eu ter pensado nisso? Então, esse Descartes, ele veio trazendo assim um confronto, né, fazendo que as pessoas acham, fazendo com que elas achem o quê? Que tudo se resolve com o pensamento. E isso aí não passa de uma falácia, porque é tudo superficial, questão do pensamento. Você fica ali só, como que eu vou falar? Só no raso, né? Só na flor da água e acaba não resolvendo nada. E o detalhe é o quê? Que o pensamento, você pode ter o melhor do pensamento para resolver o seu problema, mas ele não vai fazer você agir. Porque você saber o que resolve o seu problema não vai fazer você agir para resolver o seu problema. Porque nós não somos seres racionais, nós não somos seres 100% racionais. Nós somos um pouco racionais, mas nós somos seres emocionais. Tudo é movido pelo que a gente tem dentro ali, pelas emoções. E aí, começando a falar sobre isso, falar sobre o modelo da mente. Né? O que é a mente? Tem gente que acha que a mente é o nosso cérebro, tem gente que acha que a mente é alguma coisa subjetiva. Aí esse modelo da mente é para a gente identificar assim as funções da mente, não que seja necessariamente dessa maneira, mas para a gente poder explicar, separar as funções que a mente tem, né? Ali, naquela parte mais interna ali no centro, que está roxa ali, é o inconsciente. A parte ali mais azul, né? O que é o inconsciente? É a parte da mente que controla as funções do nosso corpo, nossos sistemas, a nossa ação, nossa sobrevivência de luta e fuga, que eu falei dos homens da caverna, é justamente essa mente inconsciente que fazia ele agir no instinto, né? Essa mente também é chamada de mente reptiliana, que é o que faz fugir ou lutar, né? É a mente instintiva e também que controla a respiração e vários sistemas, né? Sistema imunológico, sistema respiratório do nosso corpo. Aquela parte mais azul ali é o subconsciente e é ali que é a maior parte de todo o nossa existência, nosso ser está ali, porque é ali que guarda emoções, sentimentos, hábitos, as memórias e as crenças, que são tudo aquilo que a gente aprendeu, né? Aquela linha vermelha ali é chamada fator crítico. Funciona como se fosse um filtro para assim deixar ou não deixar alguma informação ser gravada na nossa mente. E a parte mais externa ali, amarelinha, é a mente consciente. É onde é o nosso racional. É onde que a gente fica a maior parte do tempo. E é o que Descartes fala que nós somos ali. Que na verdade a gente pode ver que é a menor parte. E também ali são o quê? São só as partes de processos mentais, racionais e analíticos, né? É ali que fica toda a nossa razão. E nós não somos razão. Nós somos em torno de 90% emoção. Tá, mas é agora que a gente entra aqui para vou explicar o que vai ser, como que a gente vai entender todo esse processo e por onde que é o nosso caminho da mudança, né, da nossa mentalidade, das nossas crenças. Essa bola aí é a nossa mente.
Ali o lado de fora, ao redor dela, é todo o universo, toda a abundância, né, toda a vida, tudo aquilo que acontece externamente da gente está ali, por fora dessa bola aí. E nós somos aquele carinha ali. E a gente pode ver o quê? Que o carinha ali, ele tem a cabeça dele ali, mas ela não é a nossa mente. Ali é só o nosso cérebro, mas a nossa mente é bem maior do que ele, né? Todas as informações que a gente acabou de ver ali atrás é bem maior do que o cérebro aí do nosso cérebro aí, do cidadãozinho aí que eu coloquei. E aqui separando ali, ó, o inconsciente que eu falei anteriormente, é aquela parte ali de baixo, a menor, essa aqui. Aquela lá de cima também, que é pequena, é o nosso consciente. E essa do meio, que é a maior, é o nosso subconsciente. O inconsciente é as ações e funções do nosso corpo. Consciente são os nossos pensamentos. E subconsciente, ali é os nossos sentimentos, são os nossos sentimentos e são as nossas emoções, são guardadas ali. E nós vamos entender mais profundo. De 0 até 7 anos de idade, de 0 que eu falo assim na gestação, desde os 3 meses, onde já forma um sistema nervoso da criança na barriga, até mais ou menos 7 anos de idade, a nossa mente ela é considerada uma mente aberta. Por quê? Porque desde aquele momento, na barriga, a gente já está absorvendo informações. Ali, a gente já está aprendendo a sentir, aprendendo a ter alguma emoção ali naquele momento. Então a gente começa a aprender antes de nascer. E o mais interessante é que a criança até essa idade, 7 anos de idade, tudo que fala para ela, principalmente papai e mamãe, tudo é verdade. Ela absorve tudo e como verdade. Porque ela ainda não tem nada na mente dela. Tá? E de 0 a 7 anos, o que acontece ali? Aquela lâmpadazinha ali é o quê? É informação, é uma ideia, são a captação dos nossos sentidos ali. É o que papai e mamãe falou, é o que a gente viu na televisão, é o que a gente aprendeu com a pessoa mais velha, com o vovô, com o tio, ou com as pessoas que vivem perto, que fazem parte assim, do mesmo sistema que a gente. Aí acontece ali alguma coisa, algum aprendizado. Essa informação, esse pensamento, ele vem em direção ao seu subconsciente. E como é uma criança, está aberto a mente, o que acontece? Passa ali pelo pensamento que ela absorveu, passa ali no subconsciente e já grava um sentimento e continua até lá na ação. Então, o que você recebeu de informação foi gravado ali na sua mente, passou ali na sua mente subconsciente, foi gravado o sentimento junto com aquele aprendizado e gerou uma ação, um resultado ali no seu corpo. E o que acontece? Cada vez que acontece isso, ali é uma memória que foi gravada, é uma verdade que você aprendeu e é um padrão emocional que vai se alojando na nossa mente como se fosse um tijolinho que está sendo construído ali, os nossos padrões, a nossa mente, as nossas verdades estão sendo construídas ali. E aí sim vamos formando a nossa mente para quando a gente cresce. Tudo está aberto. Tudo que a gente fala para a criança, principalmente no caso eu sou pai, tudo que eu falo para a criança de 2, 3, 4, 5 até 7 anos de idade, a criança grava aquilo. E se o papai e a mamãe fez ali alguma ação com uma emoção muito rígida, não faz isso,
você é burro, sabe as coisas que às vezes o pai fala? A briga com a criança fica triste. Tudo isso ela grava ali. Então, tudo que a gente fala para a criança, os pais, de uma certa forma, ele acaba fazendo a criança ser exatamente tudo que ela absorveu de quando ela nessa idade aí, porque tudo que ela absorveu, ouviu e sentiu, ela gravou ali no seu subconsciente e aquilo torna um padrãozinho. E imagina quantas coisas a criança aprende, né? Não é só uma, várias e várias coisas. E se a criança passa algum trauma, isso grava ainda mais profundo ali, formando aqueles bloquinhos. E ali eu coloquei bloquinhos vermelhos e bloquinhos azuis. Por quê? Demonstrando que os bloquinhos vermelhos são ali padrões negativos, emoções, sentimentos ruins, e os bloquinhos azuis, emoções, sentimentos bons, positivos. E depois dos 7 anos? O que acontece depois dos 7 anos? A criança se desenvolve mais e aí surgem novos personagens ali. Aquele primeiro personagem ali que tá ali, o exterminador ali, ele é chamado de o Guardião. Eu gosto de chamar ele o Guardião porque vocês estão vendo uma linha que tem bem aqui, ó, naquela linha do consciente ali, entre o consciente e o subconsciente. Aquela linha é o fator crítico. E o guardião, ele fica ali bem na divisa desse fator crítico. Por quê? E por que que o nome dele é guardião e por que que ele fica ali? Porque é ele que vai controlar tudo que entra e tudo que não entra ali na mente. Esse guardião, ele é como se fosse um porteiro ali também. Então, tudo que ele deixa entrar, na verdade, ele decide o que vai entrar e o que não vai entrar ali. Esses outros personagens que tá aqui, ó, esses dois anjinhos aqui são gêmeos. Eles são como se fosse os anjinhos do bem e do mal. Eles vão coletar esses blocos vermelhos. O capetinho ali, eles coleta esses blocos vermelhos e ele quer sempre multiplicar os blocos vermelhos. E esse azulzinho aqui, ele quer colocar os bloquinhos azuis ali, para sempre multiplicar os bloquinhos azuis, como se fosse o bem e o mal dentro da nossa cabeça, né? E aí eles acabam o quê? Um acaba sabotando a gente e o outro acaba nos ajudando. Então, na verdade, ele é um personagem que eu divido em dois porque ele tem esses dois papéis. E aquele ali em cima que apareceu ali, FV, é a força de vontade. Então, depois dos 7 anos, a nossa força de vontade é criada junto com o guardião e junto com os construtores e os sabotadores ali. Então, ali nesses novos personagens, a partir dos 7 anos de idade, a criança começa a ter essa inteligência racional ali, para começar a julgar o que ela absorve e o que ela não absorve, o que ela deixa entrar na mente e o que não deixa. Então, a gente, quando é criança, acontece isso aí. Vamos passar aqui. Aí esse outro personagem que apareceu aqui é o garçom. O que esse garçom faz? O nome dele já fala que ele é um garçom. O que ele faz? Ele só serve a gente. Por exemplo, você vai num restaurante e você já é acostumado a ir nesse restaurante. Aí o garçom já olha para você
mais ou menos já sabe o que você vai pedir, porque você geralmente pede coisas parecidas, né? Como nós somos seres de hábitos parecidos, sempre repete geralmente os hábitos, o que acontece? Ele já meio que sabe o nosso pedido, então ele vai coletar e nos trazer mais do que a gente sempre tem, mais do que a gente sempre pede. Ele chama atenção seletiva. Um exemplo também, sabe quando você está querendo comprar um carro e aí você acaba de comprar o carro ou você às vezes nem comprou o carro ainda. Aí você passa na rua, você vai andar na avenida, você passeia na cidade, você acaba vendo quase que 80% dos carros que você vê é exatamente o carro que você está querendo comprar. Um exemplo também, a mulher quando fica ela não tá grávida, ela não vê grávida. Ela fica grávida, parece que ela só vê grávida. Parece que quando ela vai em algum parece que até colocaram playground novo nos restaurantes só porque ela tá grávida. Então tudo relaciona ali essa atenção seletiva, ele seleciona o que a gente tá naquele momento ali pensando ou o padrão que a gente tem naquele momento e ele está buscando cada vez mais exatamente do que a gente já tem. Aí vamos lá, aconteceu exatamente como no exemplo da criança lá. Aconteceu alguma coisa ali, você viu uma notícia, alguém te contou alguma coisa, o garçom busca mais do mesmo. Aí o que o garçom faz? A nossa atenção seletiva, que é o garçom, leva essa informação para o guardião. Aí o guardião, o que ele vai fazer? Ele vai ver ali com os sabotadores e os construtores, com os anjinhos, se tem alguma informação relacionada com o que o garçom trouxe, ele vai deixar entrar. E aí forma novos bloquinhos ali. Entendeu? Aí forma mais bloquinhos ali. Por exemplo, se ele já tem uma crença negativa, o garçom mostrou para ele mais coisas negativas, informação na televisão, coisas que alguém falou. Aí o guardião viu que tem mais coisas negativas ali relacionadas a isso dentro da mente da pessoa. Ele deixa esses construtores e sabotadores criarem mais bloquinho ali na mente da pessoa. Então, acaba criando mais padrões exatamente do que ela já tem ali na mente. Então, ali teve um acontecimento, gerou o quê? Um pensamento, que gerou um sentimento, que gerou uma ação. E essa ação, ou a gente geralmente agradece ou reclama. Né? Se a gente agradece, o que acontece? Esse ciclo volta, só que trazendo coisas melhores, trazendo coisas boas, bloquinhos azuis. E se a gente reclama, a gente está clamando mais. E quando a gente clama mais, a gente reclama, vem mais coisas negativas ali, mais coisas ruins, e acabam criando mais bloquinhos vermelhos. Entendeu? Por isso que a gente tem mais crenças negativas do que crenças positivas. E o que acontece quando tem acontece de vir várias coisas negativas na vida da gente por um período, às vezes não tão longo, esse sentimento, essa emoção, ela estoura. Tá vendo a bombinha ali? Um conjunto de emoções negativas acabou gerando ali alguma interferência ali na nossa vida, algum sintoma de alguma patologia, e aí sim gera as doenças que existem hoje, né? Doenças emocionais, que são o quê? São depressão,
ansiedade, o que mais? Fibromialgia, gagueira, compulsão. Então, tudo isso é um acúmulo que veio aí na vida da gente, desde quando a gente estava na barriga da nossa mãe até hoje, gerou essas mazelas emocionais na nossa vida, né? Tá, mas e quando a gente viu aí quando o guardião deixa passar, né? Aí ele entra como uma crença na nossa vida. Mas quando esse guardião ele não deixa entrar ali, não tem nada parecido com isso na nossa mente até então. A gente tem uma meta que a gente nunca ouviu falar sobre isso e não tem nada gravado na nossa mente. O que que acontece? O guardião vê que não tem nada ali no subconsciente, ele manda essa informação, essa meta, esse sentimento lá para a força de vontade. E o que que acontece lá na força de vontade? A força de vontade, ela é como se fosse uma bateria. Todos os dias a gente acorda com ela cheia e final do dia ela enfraquece, né? Por que que as coisas, quando a gente está com muita vontade, mas a gente ainda não tomou a decisão e a gente tem muito padrões negativos, a gente morre ali na força de vontade. Um exemplo da força de vontade, final do ano. Sabe aquelas promessas lá de final do ano? Quando a gente está lá no final do ano prometendo, não, ano que vem eu vou fazer isso, ano que vem eu vou mudar, ano que vem eu vou emagrecer. Aí fica falando que vai fazer várias coisas. Ela tá ali empolgada naquela hora. Aí o que que acontece? Isso tudo aí é força de vontade. Aí passa o ano, 2, 3 dias depois, tudo que ela falou que ela ia fazer, que a pessoa estava empolgada, o que que acontece? Deixa pra lá. Aí ela, o que que ela volta a fazer? Volta a fazer exatamente o que vinha fazendo, que é exatamente o padrão, aquele mesmo padrão que ela veio aprendendo a fazer, que são aqueles bloquinhos que tá na vida dela. Então, a força de vontade, ela é passageira, ela é temporária, ela esgota. E quando a gente começa a fazer várias coisas e para, várias coisas e para. Tem uma meta que a gente quer fazer, fica o ano inteiro tentando e parando, tentando e parando. Essa força de vontade ela fica viciada. Aí ela praticamente você não consegue fazer mais nada pela força de vontade. E aí fica nesse ciclo aí. Tá, aí quando a gente consegue ali chegar na força de vontade, mas a gente esgotou a força de vontade. Aí aquele nosso desejo, aquela nossa meta que a gente tanto almeja, ela cai ali num quadradinho que tem na nossa mente, que é o quadradinho do assim que é onde fica a procrastinação. A gente aloja ali vários sonhos, aí fica ali, sempre procrastinando e acaba não fazendo nada. E ainda por cima a gente acaba justificando. Então a gente tem na nossa mente o quê? Um lugar ali onde fica essa procrastinação, que é quando a gente não tem ainda uma capacidade e a gente não tem padrão dentro da gente, o guardião joga isso para a força de vontade. E a força de vontade, ela já esgotou, acontece de ficar ali guardado na caixinha do assim que, da procrastinação. Tá. Aí esse martelo que chegou aí, Eliel, o que que é isso? Esse martelinho aí é quando a gente toma uma decisão. Esse martelo é um martelo da decisão. Quando você decide realmente mudar. Mas assim, o que que acontece geralmente? Para esgotar para chegar nessa decisão, é quando você já esgotou já.
A procrastinação foi tanta que ou aconteceu alguma coisa muito ruim e aí você tomou a decisão, entendeu? Por exemplo, uma pessoa que tem um problema de saúde e aí o médico fala para ela: você tem que parar de fazer isso, parar de fazer aquilo, parar de beber, parar de fumar. Aí ela continua procrastinando, vai procrastinando, ela não para, ela não para, ela não para, até que uma hora chega o médico e fala: ou você para agora, ou 3 meses você morre. Aí o que que acontece? Esgotou. Aí a pessoa toma a decisão na vida dela. Aí acontece o quê? Ela passa esse campo aí da procrastinação. A pessoa ela consegue ultrapassar a procrastinação, mas foi aí por um motivo muito forte. E aí o que acontece depois? Ela cai num quadrante ali chamado quadrante do medo. Que é esse quadrante do medo? A pessoa decidiu e ela tá na luta ali buscando. Aí o que acontece? Vem o quê? Geralmente, como ela tem um padrão negativo, geralmente onde ela convive já vai ter várias outras pessoas mais ou menos o mesmo padrão que a pessoa está naquele momento. E aí quando ela quer mudar, os primeiros a atrapalhar ela é o quê? Quem está perto. Aí é o amigo que tá zombando. Ah, fulano lá tá mudado, não sei o quê. Aí fica zoando. Aí vem o medo. Aí vem os pensamentos ruins. Ah, não vai conseguir. Que mais? Fofoca. Então, quando você consegue ultrapassar a procrastinação e começa a fazer, parece que vem toda aquela ventania de dificuldade para você fazer. Aparece problema, você não sabe da onde. Mas é porque o tempo todo você com padrão negativo, você atraiu muitas pessoas, muitas informações negativas ali, que quando você decide mudar, você tem que desconstruir várias coisas. É coisas do ambiente, é coisas das pessoas, é coisa que você aprendeu com os pais, que eles deram o melhor, mas naquele momento ali para você, você acha que não serve mais, entendeu? E aí, para você sair do padrão, ali você tem que enfrentar várias coisas. Mas tem como passar por cima disso tudo aí com a nossa lanterna. E a lanterna é o quê? Que ela vai dar clareza, fé e consistência. Mas como assim? Um exemplo. Sabe desses cursos, livros que ensina você a modelar pessoas que já alcançaram várias metas, vários objetivos, às vezes até o que você deseja? Então, essa lanterna aí que vai iluminar você no medo ali. Quando você entra por esse lado aí da força de vontade, que tem que passar pela procrastinação, que tem que passar pelo medo. Então, aí, esses cursos que você faz, você vai ajudar na capacidade ali, você vai eliminando o medo, você vai ficando mais capaz, né? Você vai, tipo, não afastando das pessoas que você convive, mas você vai agregando pessoas do nível que você deseja, mais alto. Você vai até aproximando de pessoas com uma mente mais aberta, pessoas que já passaram do nível que você estava e elas, assim, de uma certa forma, alcançaram sucesso. Então, isso tudo aí vai começar a gerar mudanças na nossa vida. No cursos, né, a pessoa busca ajuda, terapias, e aí o que acontece? Ela vai ultrapassando esse medo. Só que também é muito engraçado, porque pode acontecer de você conseguir chegar, por exemplo, estudou, sei lá, 5 anos para um concurso, um exemplo, quer ganhar mais, aí você quer ganhar um valor X de dinheiro. Você vai lá e estuda 5 anos para um concurso, porque você ouviu seus pais falando que concursado ganha bem, pode ser outra coisa, só estou dando um exemplo. É, e aí você estuda, você ouve muito que quem tem que
tem que fazer faculdade, tem que estudar. E aí você estuda 5 anos lá, forma, e aí quando você forma, começa a trabalhar, aí você acha que tudo aquilo lá é uma bosta. Você passou por tudo isso aí, força de vontade, procrastinação, enfrentou o medo, mudou o ambiente, mudou pessoas da sua vida. Aí você chega lá no final, o que aconteceu? Você acha que não compensou nada, você acha que não é aquilo que você queria, e agora? Passou todo esse caminho aí acontece o quê? Ou você reclama, ou você agradece. Se você agradece, como eu falei, você volta o ciclo, mas você vai buscar novas coisas boas, porque você vai estar aberto a novas coisas. Agradece é como se fosse a graça desce. Então, toda vez que você agradece, você vai entrando num ciclo de coisas boas vindo para você. E se você reclama, aquilo que você fez ali, com certeza, você vai fazer algo exatamente não, mas parecido do que aconteceu. Entendeu? Se você não gostou ali, pode ser que venha outra coisa que você demore muito tempo. Se você aprendeu ainda por cima aqui na infância, por exemplo, uma crença, tem que trabalhar duro para ter sucesso, tem que estudar muito para ter sucesso. Mas aí tá, a maioria das pessoas hoje, esses caras que é milionário aí, a maioria deles não teve faculdade. E aí, o que mais te serve? O que você aprendeu ou é o modelo dessas pessoas que tiveram sucesso? É um bom caso, assim, a gente se pensar no padrão que a gente tem, que a gente aprendeu. Apesar de que quando a gente aprende dos pais, com certeza eles deram o que na época serviu de melhor para eles foi o que eles nos passaram, né? Só que pode ser que hoje não sirva. E aí depois que a gente teve esse resultado e não gostou, mais bloquinhos são criados ali na nossa mente. E mais bloquinhos também, geralmente, negativos, porque a gente já tinha bloquinhos negativos. E aumentando esses bloquinhos negativos, chega uma hora, estoura novamente. Aí é a hora que vem o quê? Sentimentos de, eu não consigo, ansiedade, estresse, depressão. Por quê? São vários eventos que aconteceram, né, vinculados de alguma forma um com o outro, que chegou uma hora o corpo não aguentou e aí ele fez gerar sintomas dessas doenças. Mas então, Erielson, nós aprendemos ali sobre o subconsciente, sobre os bloquinhos, né? E aprendeu também sobre a força de vontade, o caminho que é longo, funciona, mas pode ser que seja longo. Se você não tem padrões condizentes do que você quer hoje, você vai ter que passar por cima de todos eles. E é complicado. Mas existe um meio da gente hackear o sistema. Assim como existe sistema hacker aí de computador, de internet, a gente tem como hackear a nossa mente. E é justamente isso que eu aprendi, hackear a mente, com o método HPC que eu criei, que é para hackear o sistema da nossa mente. E aí o que vai acontecer? Ao invés de a gente percorrer todo esse caminho da força de vontade, da procrastinação, a gente atua diretamente naqueles bloquinhos lá que são os padrões. Sabe os padrões lá, os bloquinhos azuis e vermelhos? A gente, através do quê? Da hipnose, junto com a PNL, a neurociência, eu fiz um método para a gente atuar diretamente naqueles bloquinhos ali. E aí a gente pegar, como se fosse pegar com a mão aquela crença negativa ali e tirar e colocar outro bloquinho, tira o bloquinho vermelho e coloca o bloquinho azul. Isso aí é através da hipnose. Mas como que funciona o processo? Sabe o guardião ali? Esse guardião, na hipnose a gente coloca ele para dormir.
para deitar. Para quê? Para na hora que a gente inserir o padrão ali positivo, condizente com o desejo da pessoa, aí ele esteja dormindo e aquele padrão vá diretamente no subconsciente. E aí a pessoa ela adquire esse padrão novo, processa ali, né? Porque o cérebro precisa construir todo o caminho ali daquela nova realidade ali. E aí o que acontece? Você acaba trocando suas crenças limitantes que existia e colocando novas crenças, possibilitando se realizar muito mais coisas que você deseja. E evitando também o quê? Problemas aí emocionais, que é o que mais tem. Exemplos de problemas aí que pode evitar o quê? Eu já falei sobre obesidade, gagueira, ansiedade, depressão, estresse, baixa autoestima, disfunções sexuais. Tem várias coisas que isso também pode ajudar a evitar. Por quê? Nós vimos que tudo que a mente absorve, ela vai com uma emoção ali. E juntou várias coisas ruins, acaba gerando um sintoma dessas doenças. Então a gente vai lá nesse bloquinho dos sentimentos ruins, das emoções, e dissolve ele para uma outra coisa ali, para um bloquinho positivo de uma coisa positiva. E é assim que a gente hackeia o sistema através da hipnose, da PNL e com hipnoterapia, fazendo uma terapia desse bloquinho aí, colocando outro significado ali, outra emoção.